Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Uma vez mais estamos juntos para poder meditar e acompanhar, refletir no Evangelho deste domingo, sexto domingo do tempo comum. E como tem sido de praxe desde o início deste ano litúrgico, estamos a ser acompanhados por São Lucas. Estamos já no capítulo 6 de São Lucas, versículos 17 e 20 a 26. E este Evangelho é, como tem sido nomeado por vários autores, a carta magna do Reino dos Céus. Porque é o Evangelho das bem-aventuranças, o Evangelho, o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha que, de facto, analisando o Evangelho de São Lucas, não parece ter sido narrado numa montanha, não parece ter sido feito numa montanha, porque São Lucas difere de São Mateus nesse aspecto. De facto, o Evangelho de São Lucas diz que Jesus desceu do monte e ficou num sítio plano. E se nós pegarmos o Sermão da Montanha clássico, digamos assim, que é o Sermão da Montanha de São Mateus, no capítulo 5, São Mateus narra de uma forma diferente, que é talvez aquela que temos mais no ouvido. Vendo Jesus as multidões, subiu à montanha, sentou-se e os discípulos aproximaram-se dele. E então ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque Deus é o reino dos céus, etc, etc. Então São Mateus narra o Sermão da Montanha. São Lucas narra algo ligeiramente diferente. Naquele tempo, Jesus desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidónia. Então vejam que este sermão de São Lucas, a narrativa aqui colocada, é de facto a narrativa diferente de São Mateus. Jesus desce do monte e Jesus, Nosso Senhor, vai para um sítio plano para pregar o sermão da montanha, supostamente. E por causa disso, muitos exegetas, muitos estudiosos da Sagrada Escritura, chegam a colocar a hipótese de terem sido dois discursos, duas narrativas diferentes. O que de facto não parece. Não parece porquê? Porque se nós formos analisar o seu conjunto, tirando estes percalços acidentais, digamos assim, nós vamos ver que, de facto, o grosso, digamos, o miolo do sermão está cá, em ambos os evangelistas. Mas, de facto, São Lucas coloca-nos aqui um problema que nós vamos deixar para os exegetas, para os topógrafos, inclusive, e não vamos entrar muito nesse assunto. Mas apenas vamos ver aqui as diferenças que nos aparecem, saltam à vista, entre ambas as perícopes das bem-aventuranças, em Mateus e Lucas. São Mateus, de facto, narra 8 bem-aventuranças. E São Lucas narra apenas 4 bem-aventuranças. Uma diferença. Mas além das 4 bem-aventuranças, ele narra também 4 malventuras, não é? 4 maldições que entram em contraposição às bem-aventuranças. Ou seja, se não praticares assim, se não fores assim, sereis castigados, não? Sereis, caireis na desgraça, sereis uns desgraçados. São ideias opostas, são oxímorons, não é? São oposições, não é? Para quem são desgraças para quem não pratica as bem-aventuranças. Coisa que de facto não aparece em São Mateus. E São Mateus vai depois dar uma continuidade ao Sermão das Bem-aventuranças, não é? Ou seja, o famoso Sermão da Montanha, com uma série de aspectos que de facto também estão em São Lucas. Alguns deles estão. Mas há de terminar de uma forma diferente, porque o ponto, digamos, a cereja no chantilly vai ser: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E São Lucas, de facto, não termina assim. Não obstante, este Evangelho, que de todos, é subejamente conhecido, tem esta particularidade, que é deixada para quem estuda a Sagrada Escritura, para um dia realmente tentar-se descobrir o que aconteceu, porque é que as narrativas têm esta diferença. Mas, à parte disso, nós estamos diante de um texto que é a carta magna do Reino dos Céus. Até as pessoas que não têm fé, é curioso, quando citam algo da Sagrada Escritura, que seja, digamos, humano, que seja do ponto de vista filantrópico, do ponto de vista de um humanismo que superabunda da Escritura, digamos, é esta parte. Porque, de facto, o Sermão da Montanha tem uma mensagem universal, não é? Aliás, a Igreja, como é universal, tinha de lançar essa mensagem a todos. E até aqueles que não creem
gostam, não é? Sentem-se consolados, não é? Sentem-se recebidos, sentem-se compreendidos pelo Sermão da Montanha. Mas o Sermão da Montanha não é um sermão laico, não é? Onde esteja completamente distanciada a virtude da religião, o aspecto religioso. Este é um aspecto que realmente muitos gostariam de tirar de toda a Escritura. Não é? Vejam que, por exemplo, houve uma época em que se dizia que a religião era o ópio do povo. Não é? Havia aspectos da religião bons, não é? A beneficência, a assistência social, o ensino, quer dizer, o ensino só intelectual, não o ensino religioso. Então, havia uma série de... Então, a religião era completamente vista sob o ponto de vista sobrenatural da religião, que é o que realmente que é propriamente define a religião, é a sobrenaturalidade. Mas esse aspecto era completamente posto de parte. E o lado laico, o lado meramente materialista era exaltado. Mas perseguia-se a religião. Ópio do povo. Ou então dizia-se, não existe nada, não existe vida eterna, não existe inferno. Dizia, inclusive, Sartre, aquele existencialista famoso do século XX, não é? O inferno são os outros. Olha aí, olha a definição de inferno. O inferno são os outros. Só ele não se dava conta, não é? Que ele também é um outro em relação ao próximo, não é? O outro é capaz de dizer o mesmo dele. Mas, de qualquer forma, o inferno, diziam, são os outros. Ou então, um outro filósofo do século XIX que dizia que Deus é a fina ponta do meu ego. Quer dizer, Deus não existe, é a fina ponta do meu ego. Então, era uma visão da religião, não é? Por onde aquilo que sobressai da matéria, da natureza, não existe. Não é? Porque não existe Deus, no fundo era isso. Então, a Igreja, no fundo, tinha criado uma série de invenções chamadas dogmas, né, para subverter, para enganar o Zé Povinho. No fundo era isso. Ora, o Sermão da Montanha, nesse contexto, é um sermão maravilhoso. Porque aparentemente ele não toca em religiosidade. Né? Ele não toca em aspectos religiosos. Fala dos tristes, fala dos famintos, fala dos perseguidos, né? Fala, enfim, de aspectos muito humanos. Mas, se nós formos analisar a fundo, né? Não ver superfície, mas analisar a fundo o Sermão da Montanha, quer dizer, o mundo antigo pensava, vivia de uma forma totalmente oposta do que está aqui narrado no Sermão da Montanha. Aquilo era uma autêntica barbárie. Eram infanticídios, morticínios, eram degolações, eram todo tipo de crimes, de aberrações, de depravações, inclusive sexuais, morais. Eram umas coisas horrorosas. E Nosso Senhor está aqui a falar dos bem-aventurados, não é? E a dar as razões pelas quais eles serão bem-aventurados. Só para termos uma ideia disto, faço-me valer aqui do comentário do Monsenhor João, do nosso fundador, precisamente a este Evangelho de São Lucas, onde ele coloca realmente alguns dos aspectos do tempo de Nosso Senhor para ver o que era o crime e a perversão nos tempos antigos. Vejam só, isto é tirado de um grande historiador alemão chamado João Batista Weiss. Este Weiss escreveu uma história universal e, ao narrar os costumes, não é? Digamos, a cultura grega, romana e daquele tempo, diz assim: em toda a antiguidade, a mulher, então está a falar aqui no caso da mulher, a mulher é vista como um ser inferior. Naquele tempo não havia feminismo, não havia nada disso. A mulher é vista como um ser inferior. O seu valor é, segundo Aristóteles, imaginem, o grande Aristóteles, o grande filósofo, pouco diferente de um escravo. Porque havia estratificação social, não é? O escravo era a ralé, mas a mulher não estava muito longe. Sempre está submetida à tutela do pai ou do esposo. A mulher não era livre, ou estava submetida ao pai ou ao esposo, se casasse. E o marido tinha sobre ela o direito de vida e de morte. Isto era a situação da mulher nos tempos antigos. Agora, a situação dos filhos. O pai, em relação ao seu filho, não era só o chefe, mas era o déspota, ou seja, ele tinha todo o poder no seio familiar. E o filho era o quê? Era a herança, era a prole. Não. O filho era propriedade sua. Isto era o conceito que havia no tempo. Podia vendê-lo, o pai podia vender o filho, e até 3 vezes. E até podia matá-lo. A criança recém-nascida era apresentada ao pai. Se este a levantasse, ela seria então
criada, ou seja, permaneceria viva. Se a deixasse no solo, a criança seria abandonada. Seria lançada na água ou entregue às feras num bosque. Na melhor das hipóteses, ficaria exposta em locais públicos à disposição de quem quisesse tocá-la. Para quê? Para a escravidão ou para a prostituição. Isto eram os tempos em que Nosso Senhor viveu. São os costumes da época romana, grega, enfim, dos tempos antigos. E estes aqui eram os mais civilizados, imaginem os outros. E continua aqui, sobre o pobre. Não era muito maior o valor atribuído à vida do pobre em relação ao da criança, dos filhos. O egoísmo levou o mundo antigo a desprezar a pobreza. O teu pobre era desprezado. Alguém pode pensar, mas o pobre hoje em dia também é desprezado. Vejam aqui. Platão opina que não é preciso preocupar-se com o pobre. Então não havia irmãs da caridade, assistência social, não havia nada disso. Quando este fica enfermo, pois, uma vez que ele não pode trabalhar, a sua vida não serve para mais nada. Pode ser que isto até seja um pouco a mentalidade de hoje, mas na prática isso não existe. O pobre não é assim abandonado. E a Igreja foi sempre aquela que se preocupou com isso. Lá está, o Sermão da Montanha. Agora vai falar dos escravos. Quanto aos escravos, mais de 1 milhão só em Roma não tinham direito algum. Podiam ser tratados como os sapatos velhos. O romano classificava assim os instrumentos de trabalho. Olha os instrumentos de trabalho do tempo dos romanos. Mudos, instrumentos mudos, como por exemplo o arado ou o carro. Outros emitem vozes ou sons inarticulados, como por exemplo o boi. E o terceiro chega até a falar. Esse é o escravo. Quer dizer, aquilo que nós sabemos hoje que é a família, aquilo que nós conhecemos hoje como uma sociedade com regras, com direitos, com leis, e onde todos têm, digamos, têm o direito à vida, o direito à existência, direitos básicos, mínimos. Isto não existia no tempo antigo. Então, o Sermão da Montanha é um sermão que assustava a mentalidade daquele tempo. E hoje em dia, caríssimos irmãos, e com isto aqui estamos a chegar assim ao cerne da nossa questão. Hoje em dia, caríssimos irmãos, este sermão pode até ser visto, como dizia, por alguns que não creem, que são palavras muito bonitas, é, digamos, algo que se pode tirar dos Evangelhos. Não é? Porque eles querem só olhar para os Evangelhos do ponto de vista humanitário, do ponto de vista natural, do ponto de vista materialista. Não é? E o Evangelho do Sermão da Montanha não é só isso. Tem um fundo religioso. Tal seria que Nosso Senhor fosse dar bem-aventuranças sem ter por detrás um fundo religioso. Seria uma contradição completa. Depois, outra coisa também. Bem-aventurados os pobres. Então parece que a pobreza é uma bem-aventurada. Não é? Nosso Senhor está a elogiar, aliás, a pobreza até, em vista dessa pobreza, dos pobres, não é? Foram feitas muitas revoluções com a ideia de que os pobres eram realmente uns bem-aventurados por serem pobres. Mas o curioso é que a revolução era para tirá-los da pobreza. Logo, o pobre não é um bem-aventurado por ser pobre. A gente vê que o próprio Sermão da Montanha, se não tem uma visão sobrenatural, uma visão religiosa, claudica, tropeça em si mesmo. A pessoa contradiz-se completamente. Então qual é o sentido que é dado aqui, caríssimos irmãos? Bem-aventurados os pobres. É que a pobreza, caríssimos irmãos, a pobreza é a mãe das virtudes. Ou seja, o desapego das coisas daqui da terra é o princípio que nos levará para o céu. Porque nós só entraremos no céu quando nos estivermos desapegados totalmente das coisas daqui da terra. Esse é o pobre de espírito, que é o sentido que o Nosso Senhor dá. E que São Lucas não menciona assim claramente, mas São Mateus sim, menciona. Pobres de espírito. Depois, nós podemos ver que o Nosso Senhor dá metáforas sobre o reino dos céus, as famosas metáforas do reino dos céus, que nos falam precisamente disso. Quer dizer, a riqueza está lá em cima, não está aqui. Nosso Senhor irá dar a metáfora da pérola preciosa, o homem que encontrou uma pérola, vai vender tudo o que tem, ou seja, tem pobreza de espírito. Percebe que o principal, a verdadeira riqueza está lá, no céu, está em Deus. Ou então, a outra metáfora que Nosso Senhor dá também, que o homem que encontra um tesouro no seu campo, não é? Ele esconde o tesouro para que não lhe roubem o tesouro. O que é esse tesouro? Encontrou a felicidade do céu. Ele sabe que existe um céu e que Deus dará uma felicidade àqueles que forem para lá. Então tudo que está aqui em baixo não serve: carro, dinheiro,
carreirosa, tudo o que eu tiver, possa comprar como... Eu prefiro ser pobre aqui. Eu não vou fazer pobre, mas eu prefiro ser pobre aqui do que estar a perder a riqueza do reino dos céus. Então, esse é o sentido. E esse é o sentido que não é interpretado, não é pego, não é, por aqueles que olham simplesmente de uma forma humanitária para as bem-aventuranças. Depois, por exemplo, no segundo aspecto, que São Lucas nos dá aqui, bem-aventurados vós que chorais. Mas todo o que chora é um bem-aventurado? Não parece. É uma desventura chorar, habitualmente. Só se a pessoa chorar de alegria, o que é raro. Não é? Então, o que é este sentido? Porque a pessoa pode estar a chorar por ódio, pode estar a chorar por birra, pode estar a chorar até por inveja, pode estar a chorar por achar desgraçada a sua vida, não é? Revoltar-se contra Deus, de um choro, porque eu não queria que isto acontecesse. Isso é uma bem-aventurança. Então, onde é que está a bem-aventurança? Caríssimos irmãos, a bem-aventurança está em a pessoa chorar, ou seja, entristecer-se com o mal e o pecado que existe no mundo, a injustiça que existe no mundo, a injustiça que existe, da qual eu sou alvo, não é? E eu choro realmente, porque isto não devia ter acontecido, ou seja, não deviam ter feito uma coisa dessas. Eu interiormente choro. Ou então, eu chorar mesmo interiormente porque vejo-me, em relação à justiça de Deus, um pecador. E então eu choro os meus pecados. Então eu sou bem-aventurado. Eu estou a chorar. E à medida que eu vou chorando os meus pecados aqui na terra, não é? Ou na medida em que eu for chorando os meus pecados aqui na terra, eu vou ter uma alegria maior no céu. Então, o choro, a choradeira, a lamúria, quer dizer, não é um bem em si, nem nunca poderia ser. O nosso Senhor tem um sentido religioso por detrás disso. Que lá está. Um humanista, um materialista, não vai pegar. Não é? Depois, enfim, nós podemos ver outros aspectos, como, por exemplo, bem-aventurados os famintos. Não é? Mas que fome é essa? Ou seja, o faminto aqui é aquele que vai atrás daquela justiça. Não é uma justiça social. Vamos alimentar todas as barriguinhas. Claro, isso é importante, senão as pessoas morrem. Isso é importante. Mas a justiça de Deus. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto será dado por acréscimo. Isto aqui podia ser um parênteses nos famintos aqui. Nós devemos realmente alimentar aqueles que têm fome. Devemos dar-lhes alimento. E precisamente temos de tirá-los da fome, que é um mal. Estar faminto é um mal. Isto é tão evidente como 2 mais 2 igual a 4. Não evitar a dizer uma coisa destas. É que o nosso Senhor tem uma mensagem por detrás. É aquela fome de que as coisas mudem na face da terra, de que o crime, de que o pecado termine. É aquela fome de Deus, aquela fome de estar com Deus, de, digamos, mergulhar nas coisas de Deus. Porque esta é uma fome que só será saciada nos céus. E depois nós temos aqui, por último, bem-aventurados, aqueles que são perseguidos. Perseguidos. E vejam que São Lucas, quando falar da maldição, vai dizer que a gente pode pensar assim, bom, tanta gente é perseguida, até maus são perseguidos, não é? Bons, maus, então todos são bem-aventurados. Não. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Então a perseguição aqui são aqueles homens que têm consciência reta, não é? Que têm a religião verdadeira, que sabem ter os princípios verdadeiros, que estão unidos a Deus, que querem permanecer fiéis a Deus. E que não pensam como o mundo. Que não têm a mesma opinião que o mundo. Ou seja, de vez em quando eles vão ter a mesma opinião, mas muitas vezes, em pontos essenciais, vão, enfim, distanciar-se do pensamento do mundo. E por causa disso, vão ser perseguidos. Não, e como é que eu sei que se eu estou realmente dentro desse pensamento? É simplesmente ver se eu sou muito elogiado. Ai de vós quando os homens vos elogiarem. Ou seja, quando começarem todos a elogiar-vos, sobretudo quando vier uma televisão a elogiar, uma televisão fazer toda a propaganda, fenomenal esta pessoa, fenomenal esta coisa. Bom, aí realmente significa que está dentro de um espírito, não é o Espírito de Deus. A maior parte das vezes, não há, evidentemente que há exceções. Mas porquê que o nosso Senhor vai dizer isso? É que quando muitos elogiam, é assim que os antepassados tratavam os falsos profetas. Então, se uma pessoa ou uma instituição começa a ser muito elogiada pelo espírito do mundo,
não é? Significa que está a ter o papel de falso profeta. Então, quem se mantém fiel à tradição dela, quem se mantém fiel à tradição religiosa dela, quem se mantém fiel à sua religião, aos princípios, aos mandamentos de Deus, é óbvio, não é, que nunca será bem aceito pelo mundo. E, naturalmente, será perseguido. Então, caríssimos irmãos, são 4 bem-aventuranças, São Lucas, 4 também maldições. Por que as bem-aventuranças hoje em dia não pegam tanto assim? Não transformam a humanidade como deviam transformar? Muito simplesmente porque são analisadas de uma forma terrena. A partir do momento em que os homens tirarem essas máscaras de humanitarismo e olharem para as bem-aventuranças como a carta magna do reino dos céus e não a carta magna de uma instituição qualquer ou supranacional, não é? Então os homens vão realmente compreender qual a mensagem que está aqui, que é uma mensagem sublime, é uma mensagem sobrenatural. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude sempre a ler e a tirar todas as consequências para a nossa alma deste Evangelho lindíssimo do Sermão das Bem-aventuranças. Que Nossa Senhora a todos e cada um proteja e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.